noite, graça e paz a você que já está aí conectado conosco aqui na Segunda Igreja Batista da Freguesia, para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos aqui para mais uma noite adorarmos ao Senhor, em pouquíssimo número, o mínimo possível, para que possamos atuar através dessa ferramenta tão importante que é o Facebook. Está nos possibilitando transmitir nossos cultos. É a ferramenta que por enquanto temos. Louvamos a Deus por ela, porque nós estamos conseguindo chegar na casa dos irmãos, dos amigos, das pessoas que estão se conectando. Então nós louvamos a Deus porque podemos ter esses recursos aqui: internet, Face, o microfone, a caixa de som. Somos gratos a Deus por tudo. Somos gratos a Deus pela sua vida. Você que está participando conosco sempre, fica aí a nossa oração para que o Senhor nos abençoe, a todos nós. Nós vamos, essa noite, como temos feito alguns dias aqui, entoar louvores, orarmos, clamarmos ao Senhor e também trazer uma palavra bíblica, uma palavra para o seu coração, para o meu coração, nesse momento de pandemia. Hoje é dia 8 de abril e estamos aí em meio a essa pandemia do chamado coronavírus. Temos aqui alguns pedidos, inclusive, de oração por algumas pessoas que foram acometidas por esse vírus. Vamos orar daqui a pouco por todos. Se você puder, acesse aí o compartilhar e compartilhe essa live. Envie uma mensagem pelo seu Facebook. É importante você avisar as pessoas que é para elas entrarem no Facebook e digitarem CIB Freguesia. E o símbolo, para ficar mais fácil, é uma camisa azul que vai aparecer lá. Então, peça a pessoa para clicar ali na camiseta azul e pedir uma solicitação de amizade, porque sendo assim, toda live que fizermos, a pessoa então será automaticamente avisada que nós estamos ao vivo. E com isso, você estará possibilitando que alguém também esteja ouvindo a palavra de Deus e participando de um culto na sua própria casa. Nossa intenção é abençoar, meus queridos. Estamos nos esforçando por estar aqui, tomando todos os cuidados possíveis, mas tudo isso para a glória de Deus. Estamos crendo que, tomando todos os cuidados, nós vamos poder chegar até o final disso tudo, guardados e protegidos pelo Senhor. Vamos dar início a esse momento e vamos orar. Logo em seguida vamos entoar um louvor para privilegiarmos, como sempre digo aqui, aquelas pessoas que chegaram na hora, aquelas pessoas que se conectaram, e as outras vão chegando e vão ser recebidas com muito carinho da mesma forma por nós, para que possamos cultuar juntos ao nosso Deus. Pai Santo e Fiel, nós te agradecemos porque mais um dia nós podemos estar aqui para adorarmos o Teu nome, para te prestarmos um culto a Ti, ó Deus, merecedor de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Eu te peço, ó Deus, que Tu nos sustente aqui neste lugar, que Tu nos livre do mal. Todos nós que estamos aqui, te pedimos a Deus que Tu sustente essa internet, para que ela não caia, para que não haja interferência, Senhor, neste culto, para que todos aqueles que estão conectados possam ouvir a Tua palavra e junto conosco buscarmos a Tua presença. Te pedimos a Deus que desde já Tu vá ao coração de cada um, preparando, Senhor, e guiando. Nós te pedimos a Deus que Tu tome a direção da minha mente, do meu coração e de todos nós que estamos aqui. Pai, dirija-nos aqui e toma, Senhor, toda a atmosfera espiritual deste lugar.
Não permito, ó Deus, que nada atrapalhe nosso culto, nossa adoração, nossa mente, nosso espírito. Que ao contrário, Senhor, possamos ser iluminados por Ti, guiados por Ti, para que o Teu nome seja glorificado. E só a Ti, Senhor, queremos adorar, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força e poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ti proclamamos glória, honra e louvor. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos, nós te pedimos, nós te adoramos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, louvado seja o nosso poderoso Deus. Meus irmãos, foi lançado no domingo passado, aqui inclusive esteve aqui conosco o presidente da Associação dos Moradores da Tirol, uma campanha para recolhermos alimentos ou doações que os amados possam e queiram fazer. A comunidade está precisando muito do nosso apoio no que diz respeito às cestas básicas, e nós já tivemos aqui alguns alimentos que foram entregues, já estamos muito felizes porque temos aqui já algo em nossas mãos, mas ainda precisamos de muito mais, irmãos. São muitas famílias necessitadas, e nós gostaríamos, é claro, não vamos conseguir alcançar todas, mas nós gostaríamos de alcançar o máximo possível. E, meus irmãos,
eu sempre digo uma coisa: nós não podemos dar menos para o Senhor daquilo que podemos fazer. Deus sabe do que podemos fazer. Então Deus sabe da minha condição, da sua condição, e eu não estou aqui para dizer a ninguém, o que cada um deve fazer, mas eu queria te apelar ao coração, que você não deixasse passar isso como mais um pedido de ajuda, mas que você se envolvesse de verdade nessa campanha para que nós possamos abençoar aquelas famílias. Algumas pessoas já trouxeram até aqui, outras eu fui buscar hoje à noite, outras estão doando em dinheiro através da nossa conta bancária, e no final nós vamos então juntar tudo isso, vamos comprar o que pudermos comprar em dinheiro e vamos fazer o máximo de bolsas, máximo de cesta possível. Então fica aí o meu apelo para que você que ainda não doou, que você possa doar. Fica o meu agradecimento àqueles que já fizeram a sua doação. Fica aqui também o meu agradecimento a todos aqueles que aceitaram o desafio de fazer no seu prédio, no seu condomínio, uma arrecadação. Muito obrigado, porque eu sei que no fim de tudo isso, o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós estamos fazendo isso para a glória de Deus e contamos com a sua ajuda. Eu apelo mais uma vez ao seu coração. Quero também lembrar, irmãos, que nós estamos aqui toda quarta-feira, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã, para juntos aqui, como disse, com o mínimo de pessoas possível e tomando as devidas precauções, transmitirmos o culto através da live. Então, se você quiser aí se comunicar com as pessoas, fique à vontade, abençoe uma vida. Eu já fiquei muito feliz na semana passada, aliás, no domingo, que uma pessoa que estava sozinha em casa agradeceu muito a gente por ter estado conectado. E também uma pessoa que pôde compartilhar a live com a sua tia e ela tem ouvido a palavra de Deus através desse trabalho. Isso alegra o nosso coração, porque sabemos que estamos fazendo isso para a igreja do Senhor e também para vidas que possam decidir então assistir essas transmissões que estamos fazendo. Isso alegra muito o nosso coração. Amados, nós temos hoje alguns pedidos de oração muito importantes. Aliás, todos os pedidos são importantes, mas hoje uma situação chegou até nós e nós estamos aqui todos unidos em oração pela irmã Helenir. A irmã Helenir, que tem sido uma bênção na nossa igreja, tem colaborado como ela pode. Inclusive, Berg até citou, ela fez uma campanha muito legal para aquela criança que estava desnutrida. Agradecemos a toda a igreja também que colaborou com essa criança. Hoje as doações chegaram até a família e a família ficou muito feliz. E nós também estamos felizes, porque podemos mais uma vez abençoar vidas. Diácono Berg foi levar as doações lá em Pedro de Guaratiba e já entregou, sua oferta já chegou ao destino. Mas a irmã Helenir, como estava falando, que foi uma das que colaboraram muito com essa doação, fazendo uma campanha também, ela perdeu a sua filha hoje. Hoje pela manhã, a irmã Helenir perdeu a sua filha. E ela estava muito nervosa quando falou comigo, mas eu orei com ela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá confortá-la, não só ela, mas a toda a família. Eu peço as orações dos irmãos, peço que os irmãos orem, porque num momento tão difícil que nós estamos vivendo, uma família passar por isso não é fácil. Também queremos pedir a oração dos irmãos pelos nossos idosos. Eu tenho feito contato com alguns idosos e pelo telefone, e eles estão bem, mas a gente nota que eles estão com saudade da convivência, de estar entre nós. Então orem pelos idosos, orem pelas pessoas que foram acometidas pelo vírus. Temos aí a sobrinha da irmã Giná, também temos uma parente da irmã Silene. Aliás, gostaríamos até de receber notícias dessas pessoas
né, que nós oramos aqui e ainda continuamos orando. Então, fica aí o meu apelo para que os irmãos orem por essas pessoas, orem pela irmã Eleni, e que nesse momento você também entregue a Deus o seu pedido, o seu dilema, o seu coração. Eu tenho sabido que pessoas estão enfermas da alma, com depressão, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão com medo, pessoas que estão com medo de uma série de coisas, da doença, do futuro. Mas, meus irmãos, vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Vamos crer no Senhor e vamos orar, vamos entregar ao Senhor. Não sei qual é o seu pedido, talvez você esteja enfermo, talvez você esteja nervoso, talvez você seja um empresário, alguém que precisa da sua clientela. Então coloque agora no altar do Senhor o seu pedido. A irmã Andréia estará entoando um louvor e eu vou te pedir para você aproveitar para nesse momento entoar aí o louvor junto com ela, ou então, se você desejar, fechar os seus olhos, colocar de joelho, ficar de pé, sentar, como você definir aí no seu coração, que você faça, mas que você junto conosco, não só ouça a oração, mas que você participe, e que você comece a participar louvando, cantando, né, entregando ao Senhor a sua petição. Vamos entoar que nós cremos no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? Se você crê, vamos juntos adorar a Deus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha
Senhor nosso Deus e nosso Pai, aí está o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome, orando, clamando, pedindo, adorando. Senhor, diz a tua palavra em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Nós estamos aqui nessa condição, Senhor, nessa condição de servos, para te adorar, para te clamar, para te pedir. Ó Deus, queremos, em nome de Jesus, te pedir pela irmã Elenir, que está enlutada nessa noite, Senhor. Ó Deus, com a perda da sua filha tão abrupta, visita a tua serva, Senhor, abençoa a vida da tua filha, abençoa também, Senhor, aquelas pessoas que estão acometidas pelo coronavírus. Lembramos aqui a família da irmã Diná, da irmã Silene, que deixaram aqui alguns pedidos por membros dessas famílias. Queremos te pedir pelo teu servo, o pastor e irmão Sócrates, que está internado naquela UTI. Pai, visita teu filho nesse momento, que possamos ter boas notícias do teu servo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ligados a nós através dessa live. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um que está pedindo agora, que está derramando seu coração. Ó Deus, abençoa a cada irmão. Nós também queremos te pedir, ó Deus, pelas autoridades constituídas, queremos te pedir pela polícia, pelos bombeiros, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelo presidente da República, sua equipe, pelo Ministério da Saúde. Ó Deus, queremos te pedir pelos empresários que estão nervosos, ó Deus, angustiados, sem saber como farão para honrar seus compromissos, com suas folhas de pagamento, com suas contas. Abençoa, Pai, abençoa os empresários, abençoa os profissionais, ó Deus, informais, que eles possam receber essa ajuda, Pai, do governo, mas nós sabemos que essa ajuda não vai suprir tudo, Senhor. Nós sabemos que não, Senhor. Nós te somos gratos porque nosso governo dispensou essa ajuda, mas certamente os teus filhos precisarão honrar aluguel, água, luz, telefone, comida, remédio. Pai, então nessa hora, acalma os corações, abençoa, Senhor, aqueles que estão deprimidos, angustiados, sofrendo, Senhor, nesse momento. Pai, que tu possas, ó Deus, nos alcançar com a tua bondosa mão. Queremos te pedir, Senhor, pelo nosso retorno quando sairmos daqui e pela nossa estada aqui até o final deste culto. Pai, que a tua voz chegue aos ouvidos daqueles que estão participando deste culto e que a tua palavra, Senhor, faça toda a diferença, porque só ela, Senhor, é capaz de mover, de modificar todas as coisas. Perdoa os nossos pecados, continua conosco neste lugar, Senhor, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós ainda continuamos apelando para que todos os irmãos continuem tomando as devidas precauções. Nós somos Igreja de Cristo, mas também somos cidadãos e precisamos ser obedientes às instituições que foram eleitas, né, e que nos recomendam algumas coisas. Então vamos ser assim como a palavra de Deus nos ensina, obedientes às nossas autoridades. Elas foram constituídas e se elas chegaram até ali foi porque Deus assim permitiu. Então vamos honrá-las, vamos orar pelas nossas autoridades, para que eles possam ter a direção certa nas decisões que eles precisam tomar. Pedimos também, irmãos, que os irmãos se lembrem
de continuarem atentos, né, às nossas contribuições, dízimos, ofertas, para que a igreja possa também honrar com seus compromissos. Nós vamos passar um momento de louvor e nessa hora eu gostaria que você com alegria entoasse louvores, confiante nesse Deus de amor que nós oramos, que você com alegria, aí onde você está, que você cante mesmo, cante, não precisa gritar, mas cante em voz audível. Quem sabe seu vizinho precisa ouvir um louvor, uma palavra. Então cante com alegria, louve ao Senhor, vamos juntos adorar o nosso Deus. Amém. Se coloque de pé aí na sua casa, onde você está, e vamos adorar o nosso Deus, continuar adorando ao nosso Deus no culto dessa noite. Sobre mim, e
podemos confiar, ter alegria, a paz que excede todo entendimento. Oh Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela, Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, ó Deus, nós te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Eu gostaria de deixar aqui o aviso, de que os nossos cultos estão acontecendo aqui na igreja através de uma live, e as pessoas estão assistindo em casa. Então, se você deseja participar conosco de nossas lives, fique atento ao Facebook, que todo domingo e toda quarta-feira estamos aqui. Domingo às 10 da manhã e às quartas-feiras, então, às 20 horas. Então fica aí o aviso, pode espalhar a notícia, que será uma bênção para todos nós. Irmãos, nós nessa noite vamos meditar na palavra do Senhor, e eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Êxodo, o segundo livro da Bíblia,
Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 1. Êxodo 14, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, nos fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, que nos alimenta nessa noite, nos dá um coração aberto e frutífero, Pai, para que possamos receber a Tua palavra e dar frutos dela para a glória do Teu nome. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a passagem pelo Mar Vermelho foi um importante passo na história de Israel. Para nós, é muito significativo essa passagem devido às lições que podem ser tiradas ao meditarmos nesse evento. É um texto muito rico. Nós podemos primeiramente considerar que essa passagem é frequentemente mencionada nas Escrituras como testemunho do poder de Deus. Alguns outros autores da Bíblia, inspirados por Deus, usaram essa passagem. Isaías 51:15, Salmo 136, Salmo 106. O relato bíblico deveria ser um grande apoio para a nossa fé, porque muitas vezes estamos cercados de inimigos. Vez ou outra, nós nos achamos como aquele povo, não literalmente como eles, mas
Agora, por exemplo, estamos sendo afrontados, por um inimigo invisível. Paulo também usou Êxodo 14 para exortar o povo de Deus com essa passagem do Mar Vermelho, figurando isso como o batismo, que publicamente declara a autoridade de Moisés sobre a nação. A aplicação que Paulo faz ali é muito simples. Muitos daqueles que foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, morreram no deserto, por causa da fé e da rebelião, da falta de fé, no caso da rebelião. E isso deveria servir de aviso para nós, que professamos a fé em Cristo, que devemos também viver de forma autêntica no Senhor. Paulo usa o texto de 1 Coríntios 10, e você pode certificar disso lá, do versículo 1 ao versículo 12. O texto é mais ou menos dividido no versículo 1 e 2, quando podemos ver que o homem chega a seu extremo, e por mais que caminhem, eles parecem estar em círculo, e isso lhe causa ansiedade. Versículo 1 e 2 relata sobre isso. Versículo 3 e 4 fala da oportunidade de Deus. Nós devemos aprender, irmãos, que Deus não está interessado muito no nosso conforto, Ele está interessado em que nós sejamos usados para a glória do Seu nome. O Senhor estava criando ali uma oportunidade de glorificar o Seu nome na vida do povo de Israel, através da vida do povo de Israel. E com isso, o faraó pensou que o povo estava sendo abandonado por Deus, pensou inclusive que eles estavam voltando para o Egito. Com cedo o rei se esqueceu do poder e do julgamento de Deus. Que tolice por parte do faraó pensar que Deus havia se esquecido do seu povo. Mas às vezes nós mesmos, como filhos de Deus, fazemos meio que parecido a faraó. Esquecemos que temos um Deus poderoso e que, por mais que a nossa vida esteja meio que confusa por causa das voltas que estão dando e que parece não sair do lugar, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da minha vida. Deus não perdeu as rédeas. Não vamos fazer como o faraó, que pensou que Deus havia perdido as rédeas e acabou como o próprio texto do capítulo 14 relata até o final. O aparecimento repentino do faraó levou o povo a perder as esperanças. Olha, queridos, nós deveríamos nos espantar sempre com a loucura de quem não conhece a Deus e não vacilar em nossa fé como o povo de Israel vacilou. A verdadeira fé, queridos, deve ser em nós a consideração de que Deus e não as circunstâncias precisam ser adoradas e verificadas por nós nesses momentos de luta. Amados, diante dessa breve introdução e resumo do que esse texto quer dizer até o versículo 14, eu gostaria de sugerir um tema para que nós pudéssemos meditar rapidamente nessa noite. E o tema que eu trago para a nossa reflexão é o seguinte: apoio para a nossa fé quando provas e inimigos nos cercam. Apoio para a nossa fé quando provas e inimigos nos cercam. Nessa noite eu gostaria até de explicar um pouco esse tema. Nós temos fé, dizemos que temos fé e temos,
Mas, por muitas vezes, é preciso que o próprio Deus, ao qual nós temos fé, precisa nos apoiar. Porque nós vivemos em meio a provas e inimigos. Como disse, estamos enfrentando provas nesse momento e um inimigo invisível, minúsculo, que só se vê, que não se vê a olho nu. Quando essas provas e esses inimigos nos cercam, nós precisamos de Deus. Apesar de termos fé, nós precisamos de Deus. E não foi diferente ali naquele momento do povo de Deus, o povo de Israel com o próprio Senhor. Nós hoje somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus. Todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador se torna filho de Deus, é o Israel de Deus. E todos nós precisamos de apoio para a nossa fé quando provas e inimigos nos cercam. Versículo 1 e 2: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piaiote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O primeiro apoio que Deus nos dá em momentos de provas e dos nossos inimigos, irmãos, o primeiro apoio é nos fazer conscientes de que Deus muda rumos na história. Diz a palavra: diga aos israelitas que mudem o rumo. Sabe, queridos, às vezes Deus muda o rumo da nossa história. Deus muda o rumo da nossa vida. Esse momento é um momento em que Deus tem mudado o rumo da história. Tem mudado rotinas. Eu e você não estamos acostumados a ficar dentro de casa em meio a um perigo iminente de um vírus, acordando e indo dormir sem saber qual é a notícia que nós vamos receber no dia seguinte. Deus mudou o rumo da história. Deus permitiu que os rumos fossem mudados. Deus permitiu que famílias se aproximassem mais. Deus permitiu que pessoas freassem o seu desespero laboral. Pessoas que achavam que o trabalho era a sua própria vida, que não conseguiam deixar de trabalhar nem um minuto. Pessoas assim que, como eu, acordavam 5 horas da manhã todos os dias e ia dormir perto de meia-noite. E que muitas vezes se achavam até heróis, porque trabalhavam, porque dedicavam sua vida à família através do trabalho. Deus mudou tudo. Deus agora disse: pastor, você vai ficar em casa. Deus disse: pastor, agora é o momento de você colocar em dia os seus estudos. Eu estou falando de mim, irmãos, mas você tem a sua realidade. Aproveite que Deus mudou o rumo da sua história e ouça o que Ele quer ensinar a você nesse momento. Cada um de nós deve estar atento à mudança de rumo. Deus muda rumos. A palavra de Deus diz: os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Existem momentos em que Deus desarruma tudo para arrumar direitinho conforme deve ser. Nós somos muito insensatos. Pensamos que sabemos fazer as coisas, mas no fundo a gente erra mais do que acerta. Deus está te apoiando, Deus está me apoiando nesse momento. Nós temos suporte da sua palavra, temos suporte da sua presença. Ele mudou o rumo, mas Ele não mudou a forma como Ele age diante de um povo que Ele mesmo criou, de um mundo que Ele mesmo criou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua tendo o mesmo poder, o mesmo governo do universo. Eu já falei isso aqui. Então, aproveite a mudança de rumo de Deus,
que Deus deu na sua história, na minha história, na história da humanidade. E acredite que há caminhos melhores e maiores, e pensamentos melhores e maiores de Deus para a nossa vida. Então esse é o primeiro apoio, mudança de rumo. Diga aos israelitas que mudem de rumo. Eu digo para você nessa noite, igreja do Senhor, amigo, amiga que está conosco nessa live, Deus mudou o rumo, e Deus quer que você também mude o rumo da sua história. Deus quer que você reflita mais no que diz respeito à sua vida pessoal, à sua família, ao seu trabalho, aos seus limites. Ele quer que eu e você, nessa mudança de rumo, saiamos melhor disso tudo, para a glória do Senhor. Versículo 3 diz o seguinte: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Segunda coisa, irmãos, segundo apoio para a nossa fé, é que nós vamos sair disso muito confiantes de que o nosso Deus nunca nos deixará confusos e perdidos. O faraó pensou que os israelitas estavam vagando confusos, quando na verdade o Senhor é quem estava guiando eles pelo deserto. Confiança de que o nosso Deus nunca nos deixará confusos e perdidos se dará quando nós buscarmos as revelações de Deus para nós. Nós nunca ficaremos confusos se buscarmos as revelações de Deus para nós. Se você está confuso nesse momento, sem saber o que está acontecendo, busque as revelações de Deus. O Senhor estava falando para Moisés: diga ao povo que mude de rumo. E o faraó vai ficar pensando que os israelitas estão vagando. O faraó pensará. Mas Moisés tinha uma palavra certa e correta para que aqueles homens e aquelas mulheres não ficassem confusos e perdidos. E eles precisavam buscar em Moisés as revelações de Deus, porque Moisés era o líder daquela nação. Moisés era o líder daquele povo. E aquele povo precisava buscar as revelações de Deus. Era a única forma. Hoje nós ainda precisamos buscar as orientações, as revelações de Deus para nós. E eu recomendo que nesse momento você não deixe de buscar as revelações de Deus para a sua vida. Diz a palavra em Mateus 11, 25 a 27. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Jesus quer nos revelar os planos do Pai para esse momento. Se nós buscarmos em Jesus as orientações que precisamos ter, muitos ficarão confusos, muitos ficarão atônitos, muitos ficarão desesperados, mas os filhos do Senhor, a igreja de Cristo, sabe onde pode buscar as revelações do Senhor. Então, o segundo apoio que nós podemos ter é a confiança de que o nosso Deus nunca nos deixará confusos e perdidos, porque o próprio Jesus esteve conosco, está conosco e sempre estará, como promessa sua, quando ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É promessa. Jesus está à disposição para que nós possamos ir até Ele, falar com Ele,
com um Deus vivo, com um Deus real, com um Deus que está sentado à direita do Pai, com um Deus que não saiu da história, mas é um Deus que está na história conosco. Então nós temos esse apoio de Deus. Nós temos, e foi promessa de Cristo, quando Ele subiu, mas que Ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco, para nunca nos deixar só. Versículo 4: então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Terceiro apoio que Deus nos dá em tempos difíceis, em tempos de provas e inimigos, é nos fazer crer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus diz: todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Havia um exército que vinha atrás do povo de Israel, e um exército não era qualquer exército. A palavra de Deus vai dizer que Faraó mandou separar os melhores carros, e a palavra enfatiza que eram todos os carros, com capitão em cada um deles. Era um exército poderoso que estava atrás do povo de Israel. E Deus diz: eu vou endurecer o coração, e ele vai perseguir o povo. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó. Amados irmãos, nesse momento de pandemia, o nome do Senhor precisa ser glorificado, e vai ser glorificado. Deus vai glorificar o seu nome. Escreva isso: Deus vai glorificar o nome dele na história do ano de 2020, no que diz respeito a essa pandemia mundial que está acontecendo. Eu não duvido disso. Existe um exército que está cercando o mundo e, consequentemente, está cercando o povo de Deus. Mas Romanos 8, 28 a 32 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Essa palavra nos mostra claramente que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, continue crendo que essa história está colaborando para o seu bem, para o meu bem. Nós não sabemos como nem quando, mas Deus nos fará saber se nós crermos agora. Precisamos crer para ver a glória de Deus sendo manifesta. Nossas aflições podem glorificar a Deus. Mas olha o que diz o Senhor: todavia eu serei glorificado. Essa palavra é maravilhosa, meus amigos, meus irmãos. O versículo 4: então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado. Há um vírus que está perseguindo o mundo. Há um vírus que está perseguindo os filhos de Deus que estão inseridos nesse mundo. Mas o Senhor glorificará o seu nome. E talvez Ele queira usar a minha vida e a sua vida para que isso possa ser uma verdade.
O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido, diz Salmos 34, 18 e 19. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. A vida de todas essas coisas. Eu espero a minha vitória no final de tudo isso. Eu espero o final da história da igreja. A igreja sairá vitoriosa de tudo isso. Versículo 5 em diante diz: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar. Amados, a palavra de Deus fala que os israelitas marchavam triunfantemente. O quarto apoio que nós temos em tempos difíceis, em tempos de lutas, de angústias, é o apoio de Deus para nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Ele. Aprofundarmos nosso relacionamento com Deus em momentos de luta. Deus, até desses momentos, nos ajuda para que possamos aprofundar o relacionamento. Aqueles homens marchavam triunfantemente. Eles estavam tendo uma experiência maravilhosa com Deus. É bem verdade que logo em seguida eles vão murmurar, mas eles estavam triunfantes, porque quando o povo olhava para as orientações de Moisés, o povo triunfava. Quando o povo olhava para o Senhor, o povo triunfava. E nós, irmãos, ainda hoje podemos aprofundar o nosso relacionamento e andarmos triunfantes mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, às angústias. Hebreus 12, de 1 a 7, eu não vou ler tudo, mas diz o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus quer aprofundar o relacionamento conosco. Deus quer que estejamos triunfantes. Mas nós precisamos, assim como o conselho da carta aos Hebreus, no capítulo 12, nos diz, precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Normalmente temos algo que nos atrapalha na nossa caminhada cristã. Normalmente temos algum pecado que nos envolve e que quer nos seduzir. Mas nós precisamos nos livrar disso para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Aprofunde, livrando-se daquilo que não agrada a Deus. Eu vou caminhar para não me alongar muito. Versículo 10 em diante diz: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam. Prestem atenção. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles.
e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito? Versículo 12 diz assim: já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Mas Moisés, diz a palavra, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Olha, queridos, se tem um outro apoio que Deus quer nos dar nesse momento e quer gerar também em nós, está no que diz respeito à nossa visão espiritual. Deus quer aguçar o nosso olhar espiritual. Olha que o versículo 10 diz que os israelitas olharam e avistaram os egípcios. Olha, está no campo da visão deles. Eles não estavam mais olhando para as orientações de Moisés, eles não estavam mais se lembrando das pragas que o Senhor lançou no Egito e que livrou o povo de todas elas. Eles já não estavam mais se lembrando do sangue no umbral da porta, que poupou todo o primogênito do povo de Israel, mas que consumiu todo o primogênito do faraó, do povo do Egito. Eles já tinham se esquecido de tudo, e o que agora norteava os olhares daquele povo era o medo. Era o medo de um exército que estava se aproximando deles. Se eu pudesse trazer isso para hoje, irmãos, tem muitos crentes se aterrorizando com o exército do coronavírus que está se aproximando do Brasil, que está se aproximando de nós. É terrível mesmo, irmãos, lutarmos contra algo que a gente não vê, que a gente não sabe onde está. Lavamos toda hora as mãos, passamos álcool gel, tomamos os cuidados, mas não sabemos em que momento, quem sabe, coçamos o olho ou tocamos no rosto. É um exército invisível, e os olhares de alguns estão visando esse exército maligno que não se pode nem ver. E o pior, aquele povo ainda viu um exército com cavalos, cavaleiros, carros, soldados. Eles estavam vendo, nós não estamos nem vendo, mas estamos com medo, porque está se gerando medo. O que vemos nos noticiários, isso é normal. Mas Deus quer aguçar. E olha, irmãos, se Deus quis confundir e glorificar o seu nome através do povo, Ele também quis aguçar o olhar espiritual daquele povo. Enquanto eles olhavam e viam com medo a aproximação, Moisés deu um conselho para eles. Olha o que Moisés diz no versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Irmãos, o que Moisés estava dizendo é o seguinte: vejam o que vocês não estão vendo, fiquem firmes, não tenham medo, e vejam o que? O que Deus vai fazer. Eu aconselho você a estar atento para ver o que Deus vai fazer com os olhos da fé. O segundo livro de Reis, no capítulo 6, no versículo 17, fala de uma situação em que Eliseu fez uma oração. E o seu rapaz que o auxiliava estava com medo, muito medo. E a oração de Eliseu se deu da seguinte maneira: 2 Reis 6, versículo 17. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Foi a oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos dele para que veja. E continua a palavra dizendo: então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Glória a Deus! Porque se Deus pode fazer com que nós abramos os nossos olhos espirituais para ver o exército de anjos, o exército celestial que está ao nosso entorno, nos livrando e nos guardando das pestes malignas e nos ajudando a não temer a esses ataques.
Que possamos fazer essa oração nos colocando nela. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos. E se orarmos, Deus nos dará uma visão espiritual magnífica para que nós possamos ver o agir de Deus nesse momento. Ter visão espiritual, meus amados, é ver além do que os olhos humanos podem ver. É ver o poder de Deus e não as circunstâncias. O que nós estamos querendo ver, porque o profeta disse: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que você quer ver? Depende de mim, depende de você querer ver uma coisa ou outra. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, Ele faz isso diante do homem que deseja ver com olhos espirituais. Ele está do nosso lado para nos proteger, assim como Ele estava lá, junto com aquele menino, junto com aquele rapaz pelo qual Eliseu orou, para que os olhos dele fossem abertos. Então, se você quer ver, se você quer trazer à memória o que dá esperança, ore e peça a Deus um olhar espiritual aguçado para você ver aquilo que os olhos da carne não podem ver, mas que os olhos espirituais podem. Eu termino com o versículo 14 que diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O conselho bíblico de Moisés para aquele povo era dizer para o povo: olha, vocês precisam só se acalmar, o Senhor lutará por você. Você crê que o Senhor pode lutar por você, por mim, por nós, pelo mundo, pelo Brasil? Então acalme-se, acalme-se. Eu sei que é muito difícil em alguns momentos, mas eu te peço, acalme-se. Mantenha a calma. Descanse no Senhor. Este não foi um dos momentos mais heróicos de Moisés. Não há nenhuma evidência de que sua fé tenha vacilado. E Moisés deu 3 ordens que comandou o povo. Moisés disse: não temais. O Senhor Jesus utilizou essas palavras em Lucas 12:32. Não temas. A fé e o temor das circunstâncias não podem viver juntos. Não dá para dizer que se tem fé se o medo coabita. Exercita a sua fé. Mas Moisés falou: estais quietos. Quiete o seu coração. Aquele povo precisava se aquietar. O que Moisés estava dizendo é o seguinte: olha, vocês não vão poder fugir nem lutar, porque fugir não tem para onde, e lutar não tem como. Então, Moisés falou para o povo: aquietem-se, acalmem-se. Moisés também disse: veja o livramento do Senhor. É através da fé e do descanso que nós podemos ver o livramento do Senhor em meio às lutas, em meio à guerra. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Seja equilibrado, sim. Passe álcool gel nas mãos, lave as mãos, use máscara, conforme está dizendo o ministro da Saúde. Faça a sua parte. Se puder, não se aglomere. Tome as devidas
Seja equilibrado. Deus te deu um espírito equilibrado, mas não te deu espírito de covardia. Não me deu espírito de covardia. E é porque Ele não me deu esse espírito de covardia que eu vou continuar pregando a Sua palavra. Enquanto Ele não calar a minha voz, eu continuarei dizendo que Ele é bom, que Ele é fiel e que Ele nos fará vitoriosos nessa batalha. Jesus nos deu uma palavra ainda muito maravilhosa. Ele disse: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenham medo. João 14, versículo 27. E quando Moisés disse tudo isso para o povo, o versículo 15 mostra o Senhor falando agora para Moisés. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. E Moisés, com o seu cajado, tocou no mar, e a história vocês conhecem. O mar se abriu, e o povo passou, e os israelitas vieram atrás, mas sucumbiram todos eles, afogados e mortos. Precisou do passo de fé do povo, e precisou do líder para colocar o cajado na água. Irmãos, hoje não existe um Moisés para fazer milagre, não há uma sombra da promessa de Deus. Hoje existe Jesus, que me lavou e que me remiu com seu sangue. Eu posso avançar, você pode avançar. Se você tem Jesus como seu Senhor e Mestre, Salvador, Senhor, se Ele comanda a sua vida, você pode botar o pé na água que você vai passar, você vai chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado, e nada vai nos impedir de estar próximo a Deus, seja aqui ou na eternidade. Marche com fé, coloque o seu pé na água, pela fé, não desista, não desanime. Deus é conosco, e nós temos esse Espírito conosco, o Espírito excelente, que é o Espírito de Deus, que habita no meu e no seu coração. Que Deus te abençoe, e que você faça dessa palavra uma verdade absoluta para a sua vida, para que nessa noite você durma em paz, para que você nunca mais duvide do poder de Deus, mesmo que você esteja como aquele povo, frente ao mar, com um exército atrás de você, sem ter para onde ir. Você irá pela fé, pelo sobrenatural, porque isso é ser crente, é ter coragem de dar um salto no sobrenatural pela fé. Isso é ser crente. Nós não vivemos só pela razão, nós vivemos pela razão, mas o que nos diferencia do incrédulo é que nós damos um salto pela fé no sobrenatural de Deus e podemos ver o mar se abrir. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos entoar mais um louvor e encerrar o culto dessa noite, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele já fez por nós. Levar
vamos encerrar o culto dessa noite. Temos aqui um pedido de oração que chegou através dos comentários. A Ivana está pedindo oração pela tia dela por parte de mãe, que está internada em estado grave. Nós não sabemos o nome, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar pedindo ao Senhor. Se você também tem um pedido especial, entregue nesse momento a Deus. Ele te conhece, sabe onde você está, exatamente onde você está, e eu tenho certeza que Ele vai alcançar o seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por este culto que entoamos, que entregamos a Ti, Senhor, do nosso coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar cada vida que esteve conosco. Que a Tua palavra, Senhor, sustente o nosso coração, apoie o nosso coração em tempos de crise, em tempos de angústia, em tempos de dor. Te peço a Deus pela tia da Ivana, que está nesse momento lutando contra uma enfermidade em estado grave. Te pedimos a Deus mais uma vez pela irmã Elenir. Te pedimos a Deus por todos aqueles que junto conosco estão agora entregando a Ti a sua petição, Senhor. Eu te peço que Tu visites cada coração, que Tu vá ao encontro, que Tu abençoe, que Tu conforte. E se há alguém no leito de dor, que Tu afofe, Senhor, esse leito com o Teu Espírito, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados e nos permite estar aqui novamente no domingo, Senhor, para mais uma vez entoarmos louvores, para orarmos, para cultuarmos a Ti. É o que Te pedimos, já Te agradecemos, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito seja com esta igreja aqui reunida neste lugar e através dessa tecnologia, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, tenham uma noite de paz e até a próxima, se assim Deus permitir.